Animais, amor e respeito. Estudo básico sobre o relacionamento do homem com os animais. Este trabalho foi elaborado por Eurípides Kiel, tendo como colaboradores João Calabrese, figuras, Márcio Baraldi, cartoons, e pela internet, algumas fotos e figuras. Edição e produção audiovisual, Mateus Faria de Souza. Narração, Aloísio Nogueira. Este trabalho não tem quaisquer fins lucrativos e tem por objetivo a proteção aos animais. Para tanto, são mostradas várias formas como o ser humano deve amar, respeitar e tratar os animais em geral, sejam domésticos ou não. Algumas figuras foram captadas do Google, pelo que, desde já antecipamos sinceros agradecimentos aos seus eventuais produtores de conteúdo. Livro sobre os animais do autor desse estudo: Animais Nossos Irmãos e Animais, Amor e Respeito. Declaração Universal dos Direitos Animais pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. Em 1978, em Bruxelas, proclamou como direitos dos animais: vida, liberdade, ser respeitado, não pode ser abandonado, não sofrer maus tratos, trabalho razoável e limitado, não ser divertimento do homem, animal morto deve ser tratado com respeito. Quem criou e concedeu direitos aos animais? Ora, pense um pouquinho. Já sabe? Deus. Deus é o Criador de todos os seres vivos. A grande moradia, o planeta Terra. Deus é o senhorio, inquilinos, todos os seres vivos. E o aluguel é gratuito. Justificando. As figuras e fotos deste estudo, expostas a seguir, têm o objetivo pedagógico de mostrar a realidade, mas atenuando traumas no possível. A intenção é despertar o amor aos animais, aos que ainda não o têm. Os animais e a civilização. A humanidade deve muito aos cavalos, bois, camelos, elefantes, cuja força física ajudou e muito à civilização. Em termos de evolução, bem maior é o débito da humanidade para com os animais do que o crédito que lhes temos dispensado para o seu bem-estar e progresso espiritual. Zoófilo, sim. Misantropo, não. Misantropo é aquele que odeia a humanidade ou sente aversão às pessoas. Amar aos animais não exclui o amor ao próximo. Pelo contrário, o amor é sublime quando ele se instala no coração do homem, direcionando a afetividade para o ser humano, para a natureza e para os demais seres vivos. Disse Jesus: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem sofismas. Como amar a Deus e não amar, ou ao menos respeitar sua criação? Amizade entre iguais. Muitos animais de uma mesma espécie formam verdadeiras famílias. Amizade entre diferentes. A própria natureza demonstra ao homem que, até entre os irracionais, animais de diferentes espécies convivem sem problemas. Obviamente, essa não é regra geral. Contudo, as exceções,
agindo como expressivos exemplos, bem demonstram que a paz é um objetivo alcançável. O homem e os insetos. Insetos daninhos, moscas, mosquitos, baratas, escorpiões, etc., devem ser eliminados, mas sem características de crueldade, isto é, de um golpe só. Não seria crível aceitar sua presença nos lares. Não obstante, cumpre destacar que, embora insetos, de forma geral, sejam prejudiciais, alguns existem que indiretamente auxiliam o equilíbrio ecológico do planeta, polinizando plantas, sem nos esquecermos das abelhas incansáveis produtoras de mel. Touradas. Inconcebível que animais sejam inapelavelmente condenados à morte sob o argumento de usos, costumes e tradição, em espetáculos públicos para a plateia eufórica diante da barbárie. Rodeios. Bois e cavalos corcovejam desesperadamente quando a porteira do brete se abre e eles saem aos pulos. Por que será que pulam tanto? Abandono de animais. Cães e gatos, principalmente sem casa, perambulando perdidos pelas ruas, famintos, arredios, apavorados, nascem pelos mesmos mecanismos divinos da vida em relação aos demais seres vivos. Não há justificativa para abandono dos animais. Zoológicos. É o horror da civilização condenar inocentes à pena de prisão perpétua. Vaquejada. Demonstração pública de virilidade sobre aplausos. O peão ganha prêmios e os animais brutalmente derrubados e subjugados ganham torcicolos, quando não, lesões irreparáveis. Pesca esportiva. Francamente, qual o prazer esportivo em fisgar um peixe, trazê-lo à tona com o ferrão cravado na boca, medi-lo, pesá-lo, foto para os amigos, depois livrá-lo do anzol e devolvê-lo às águas com ferimento brutal? Animais em duelo forçado. Criar animais e adestrá-los para combates mortais é um desses procedimentos indesculpáveis, sob quaisquer argumentos. Absurdo é que tais combates sejam públicos com entrada paga e ainda por cima se prestam às apostas. Ao término, os combatentes restam de tal forma feridos que quase sempre precisam ser sacrificados. No corredor da morte. O recolhimento oficial de animais perambulando pelas ruas leva-os à confinação provisória. Decorrido determinado tempo sem serem resgatados pelos respectivos donos ou adotados, não raro adoecem, vindo a serem sacrificados. Gaiolas, aquários, jaulas. Aves, peixes e animais recebem da natureza, respectivamente, a amplidão dos céus, das águas e das florestas, com alimentação e meios de sobrevivência garantidos durante todo o seu viver. Sim, Deus, ao criar os seres vivos, aloca-os aos habitats adequados às suas necessidades, onde jamais morrerão de fome ou sede. A sobrevivência dos animais é garantida por seus instintos naturais, e a do homem, esse em qualquer parte do planeta, por sua inteligência. Por isso, prender animais corresponde a condená-los à prisão perpétua. A pergunta que não quer calar é: que crime cometeram? Quem assiste nos circos ou em outros locais animais executando incríveis movimentos acrobáticos, obedecendo inteligentemente ordem dos seus treinadores, sequer desconfia que por trás do espetáculo há um roteiro que, para falar o mínimo, multiplicados treinos forçados, com prêmio ou castigo, e para falar o máximo, até mesmo casos de torturas, segundo publicações da mídia.
irresponsabilidade ou respeito? Animais para transporte de carga. É fato que o ser humano, no início da civilização, com vistas ao progresso, precisou da indispensável e superior força dos animais. Mas e agora, em pleno século XXI? Se na zona rural ainda será, em todas, animais são empregados no transporte de carga ou pessoas, torna-se inconcebível qualquer tipo de abuso, excesso de carga, de horas trabalhadas, maus tratos infligidos a eles. Equipamento gasto e falta de ferraduras causam ferimentos. Animais sentem sede, fome, cansaço. Adoecem também, e é por isso que no mundo há veterinários. No trânsito. Motoristas em automóveis com possantes motores devem exercer um mínimo de cidadania, para não dizer de bondade, quando se defrontam com animais trabalhando. Dê-lhes passagem, preferência, priorizem o esforço do animal. Reflitam que o carro tem muitos cavalos de força, mas o original, o cavalo, é apenas um, que aliás não sabe ler nem tem carteira de motorista. Cemitério para animais. Enterrar animais mortos, quando não seja por afeto, por respeito, que seja por questões de higiene ambiental, pois é extremamente perigoso que carcaças de animais mortos destilem líquidos virulentos que podem infiltrar-se nos mananciais de água ou mesmo contaminar crianças ou outros animais pelo contato. Antes do animal ser trazido para a civilização, a própria natureza encarregava-se de dar fim adequado aos que morriam. Nas águas, serviam de alimentos a outros animais, jacarés e peixes. Em terra, serviam de pasto a predadores, a animais carnívoros ou às aves faxineiras, urubus, gaviões, etc. Nas cidades inexistem tais meios naturais. Assim é que integral responsabilidade do homem para dar fim às carcaças de animais mortos, refiro-me particularmente aos animais domésticos. Ocorre que no progresso da civilização, o homem trouxe animais para dentro de casa, e quando eles morrem, muitas vezes são simplesmente atirados em terrenos baldios ou jogados em córregos que passam pela cidade, quase sempre dentro de sacos plásticos. Aí reside o perigo de contaminação dos mananciais aquíferos, pois, não raro, o animal morto estava doente e, sem tratamento, o que é pior, envenenado. Incinerador de despojos animais. Pelas razões apresentadas acima, compete ao poder municipal instalar local próprio para dar fins aos despojos de animais. Minha sugestão é que seja construído um cemitério para animais com forno incinerador, sendo que os donos de animais mortos que puderem pagar poderão enterrá-los mediante pagamento, os que tiverem condições disso, do espaço ocupado. Uma forma eficaz da cidade contar com um cemitério para animais sem nenhum ônus para os cofres municipais consiste no poder municipal abrir concorrência pública para empresas interessadas, que em contrato assumem toda a responsabilidade de instalação, construção e administração. A prefeitura caberá fiscalizar o cumprimento por parte da firma vencedora do edital de licitação, o cumprimento de todos os itens nele especificados. Referido edital fixará prazo de duração do respectivo contrato assinado entre o Poder Municipal e a empresa vencedora. Fiz pesquisa e observei que no mundo todo há incontáveis cemitérios de animais, Brasil inclusive,
na maioria particulares. Questões que só o dono pode decidir. Castração. Quanto à castração de animais, não posso aconselhar nem sim, nem não. Há vários componentes nessa questão, tanto de ordem moral quanto material. A decisão tem que ser individual de cada dono de animal. O que posso informar, tão somente como opinião, é que entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, considero útil essa providência, castração, 1000 vezes preferível a deixar as multiplicadas crias virem ao mundo e depois abandoná-las, ou, o que é pior, sacrificá-las. Eutanásia animal. Da mesma forma, não opino. Tirar a vida de um animal que por tantos e tantos anos conviveu na nossa casa é questão realmente que só ao dono compete decidir. Se o médico veterinário diagnosticar que o animal está em estado terminal e com dores atrozes, a decisão pela eutanásia é de integral decisão do dono deste animal. É uma situação pungente, dolorosa por demais. Deus conhece o que se passa no coração de todos nós. Num caso desses, se a intenção é baseada no amor ao animal, visando poupá-lo de maiores sofrimentos, sou dos que consideram que não há erro. Assim, caso o holocausto for decidido, que seja por anestésicos que provocam a morte indolor, em menos de um segundo, sem sofrimento. Atos de educação e cidadania. Focinheira animal. A focinheira é um equipamento que visa impedir que um animal, geralmente um cão de grande porte, morda alguma pessoa enquanto é tratado ou realiza um passeio em local público. Dejetos de animais. Em várias cidades brasileiras, a lei municipal que obriga o dono do animal a recolher os dejetos desse animal, eventualmente produzidos em local público. Capa do livro de cartoons de Márcio Baraldi. Esse consagrado cartunista, com boa vontade e de maneira muito gentil, ofereceu graciosamente a este projeto 10 de suas historinhas super ecológicas, com 2 personagens fabulosos, os passarinhos Vapt e Vupt, magníficos. Historinhas em cartoons de Márcio Baraldi. A seguir, as 10 historinhas, uma em cada slide. Primeira historinha: Maus tratos, o retorno. Tudo aquilo que fizermos para a natureza, ela nos devolve. Por isso, quem maltrata animais, cedo ou tarde terá que prestar contas, primeiro, à própria consciência, depois, arcar com a responsabilidade. Segunda historinha: o caçador, besta quadrada. Pessoas que exibem animais empalhados como valorosos troféus, muito melhor fariam à humanidade se tivessem coleção de diplomas e taças referentes à caridade. Terceira historinha: caçar e matar por prazer. A caça esportiva não passa de assassinato de inocentes. Quarta historinha: quando o caçador é o animal. Será que os caçadores gostariam de trocar de lugar com a caça? Quinta historinha: espécie em extinção, o boto. Aqui os passarinhos Vapt e Vupt conversaram com um boto cor-de-rosa que tem medo de ficar vermelho da cor do sangue por vítima de ferimento. Sexta historinha: espécie em extinção, o mico dourado. O mico dourado diz para os 2 passarinhos Vapt e Vupt que se pintou de marrom para, com esse disfarce, escapar da extinção da espécie. Sétima historinha: poluição marítima,
1. A poluição marítima ou por outra irresponsabilidade humana causa tremendos danos ao meio ambiente, comprometendo a vida de todos os seres que vivem no mar, próximo dele, inclusive pessoas. 8ª historinha. Poluição marítima 2. Os derramamentos de óleo causam morte de grande quantidade de animais, além de complicados, demorados e caríssimos meios de restabelecer o clima. Natal. O passarinho Vapt vê o passarinho Vupt ajoelhado, rezando, e pergunta se é pelo Natal. Vupt diz que a oração é pelos perus que viraram ceia. Jesus e os animais. Como já foi dito, a Sagrada Família, na manjedoura, foi aquecida pelos animais, o que configura emocionante ideia e tradição. E se não fossem eles? Segundo a tradição, o calor dos animais na manjedoura aqueceu e salvou o menino Jesus por causa do frio, comovente alusão bíblica sobre os animais. Bondades. Primeira, alimentação adequada, idade, peso, etc. Abrigo, casinha no quintal, protege do sol e das chuvas. Vacina adequada, prescrição por veterinário. Para gatos, a quíntupla e antirrábica. Para cães, óctupla, antirrábica e giardíase. Bondades. Assistência veterinária. Bênção de São Francisco, por devoção dos donos que queiram, segundo a tradição. E São Francisco é o patrono dos animais. Bondades. No trânsito, preferência para os animais, por bondade. Lembrando, carroças não têm motor. Animais cansam-se e sentem dor. Animais não são movidos a combustível. Animais não têm carta de motorista e nem sabem ler os sinais. Adoção. Adotar um animal é ato do coração. Se o animal é abandonado, adotá-lo tem mérito ainda maior presente às leis de Deus, consubstanciadas no amor. Mais ainda se o animal for adulto. Isso configura a caridade na sua mais nobre expressão. O animal abandonado, principalmente se adulto, sofre por longos tempos de solidão, fome, frio, desabrigo e falta de carinho, além de ficar exposto a permanentes perigos. Ao ser adotado, o animal praticamente retorna da morte certa para uma nova vida e dedicará gratidão e afetos inigualáveis ao seu novo dono. Entidades exemplares de proteção aos animais. Associação Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos, a SERG. É associação civil sem fins lucrativos. O Rancho dos Gnomos foi fundado em 1991, desde então atuando em Cotia. Foi formalmente constituída como uma organização não governamental no ano de 2000. A partir de 2015, houve campanha pública vitoriosa, sendo que o dinheiro arrecadado foi utilizado na compra de uma antiga fazenda no município de Joanópolis, São Paulo, onde está sendo construída a nova sede. As histórias das centenas de animais que moram no Rancho dos Gnomos, com dignidade, respeito e amor, falam bem alto do que vai pelo coração dos responsáveis por tão sublime instituição. Cumpre ressaltar que muitos animais chegam ali estropiados após abandono. Entidades exemplares de proteção aos animais, 2. Projeto Tamar. Sua missão é proteger as tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil através da geração de alternativas econômicas sustentáveis.
Uma das chaves para o sucesso desta missão vem sendo o apoio ao desenvolvimento das comunidades costeiras, de forma a oferecer alternativas econômicas que amenizassem a questão social, reduzindo assim a pressão humana sobre as tartarugas marinhas. IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido pelo acrônimo IBAMA, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. É o órgão executivo responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e desenvolve diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais, água, flora, fauna, solo, etc. Entidades exemplares de proteção dos animais 3. Fundação Biodiversitas. A conservação da biodiversidade brasileira é a missão primordial da Fundação Biodiversitas, organização não governamental sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, que promove ações de caráter técnico-científico no Brasil desde 1989. É um centro de referência no levantamento e aplicação do conhecimento científico para a conservação da diversidade biológica. Os projetos desenvolvidos pela Fundação visam a interação entre o meio ambiente e o ser humano, buscando meios de conciliar a conservação da natureza e o desenvolvimento econômico e social. Será que os animais apreciam? Dispensar bom trato aos animais é dever dos donos, além de ato de bondade. No entanto, cuidar de um animal não significa humanizá-lo. Isso é, dispensar-lhe cuidados e mimos inadequados à guisa de carinho ou, pior, de exibição, trajes, enfeites, maquiagem, etc., etc. Quanto maior naturalidade, mais o animal se sentirá feliz. Animais têm costumes próprios, engendrados pelo Criador, que dotou-os de automativos fisiológicos comuns a cada espécie. Um homem de bem. Albert Schweitzer. Homenagem a um dos maiores homens filantropo e zoófilo de todos os tempos. Extasiou o mundo com sua vida e sua obra em prol dos africanos desvalidos de tudo. Frases célebres em favor dos animais. Pensadores célebres da humanidade assim se expressaram em defesa dos animais. Victor Hugo, 1802-1885, romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista dos direitos humanos francês e de grande atuação política em seu país. A proteção aos animais faz parte da moral e da cultura dos povos. Político norte-americano que serviu como 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865, e declarou: "Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais." Dr. Albert Schweitzer, 1875-1965, teólogo, organista, filósofo e médico alemão, nascido na Alsácia, então parte do Império Alemão. Para mim, um dos homens mais admiráveis pelo seu amor ao próximo e a todos os seres vivos, disse certa vez: "O erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicar-se
em relação aos homens. Esta foto reflete muito bem a integração entre o homem e os animais perante Deus. Ao encerrar este humilde estudo, apresento sinceros agradecimentos a todos que tiveram a bondade de acompanhá-lo. Meu último pensamento é que São Francisco de Assis, patrono dos animais por delegação divina, envolva todos os seres vivos em sua paz e amor. Ano de 2019, Eurípides Kiel.